Êxodo capítulo 14, versículos 15 a 31, tema dessa mensagem: diga ao povo que marche. É tempo de marchar, minha irmã, é tempo de marchar, é tempo de avançar, é tempo de conquistar, é tempo de nova vida. Louvado seja o Senhor. Ele está no controle de tudo, Ele é o mesmo Deus de Êxodo 14, Ele é o mesmo Deus de hoje, de ontem, e assim sempre será. A nossa confiança neste Deus, que nos convoca para avançar nesta noite, em nome de Jesus. Êxodo 14, de 15 a 31, o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra, os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. O mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram, cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor, confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Aleluia, glória a Deus. Texto tremendo. É tempo de marchar, meu irmão, minhas irmãs. É tempo de erguer os olhos, erguer a visão e saber que Deus tem coisas novas para as nossas vidas. É Deus quem permite etapas na vida do seu povo. Você já com mais idade pode olhar para trás e contemplar etapas. Vivemos e desenvolvemos a nossa vida em meio a etapas que Deus permite. São desafios pessoais, desafios para a igreja. E diante das etapas da nossa vida,
Diante das etapas da vida de Moisés, nós temos o chamado. E se tratando de chamado, podemos chegar a essa conclusão que o chamado muda tudo. Mudou tudo na vida de Moisés. Essa é a marca característica do verdadeiro chamado de Deus. O Senhor tem o poder de mudar todas as coisas, de mudar tudo. Muda tudo na vida de Moisés. Estamos aqui em Êxodo 14. E há pouco tempo, Moisés estava lá em Midian, aquela vida pacata, cuidando das cabras do seu sogro. Aquela vida que vai passando na sua morosidade e de um jeito ali muito tranquilo. De repente Deus muda tudo. De repente aquele homem tímido, aquele homem com as suas limitações, está diante do faraó, está diante do seu exército, está diante do mar vermelho. E a vida da gente é assim. As mudanças, as etapas, elas vêm sobre a nossa vida com a nossa permissão ou sem a nossa permissão. E achando que estamos preparados, achando que não estamos preparados, mas as etapas elas vêm, o chamado muda tudo. Muda a vida de Moisés, muda a vida de Davi. Davi também foi outra pessoa que estava lá nos seus afazeres diários e de repente ele está no meio do campo de batalha. De repente a vida muda tudo. A vida dos discípulos do Senhor Jesus estavam ali pescando, consertando as redes, aquela rotina de pescador, e de repente o Senhor Jesus muda tudo. O Senhor Jesus transforma aqueles que são medrosos, aqueles que são temerosos, transforma o medo em confiança. Por isso é tempo de marchar, é tempo de deixar ser transformado por esse Deus Todo-Poderoso. Nesta noite, assim diz o Senhor: não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Isso está em Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte, seja corajoso, o Senhor nos chama, meus irmãos, para um novo tempo. O Senhor nos chama para uma vida de intensidade na presença do Senhor, vida de comunhão com o Senhor, vida que diz sim para os desafios de Deus. Os obstáculos que separavam os israelitas da terra de Canaã, de fato eram grandes obstáculos. Eram obstáculos grandes para eles, mas para Deus não era. De fato, temos grandes obstáculos. Sob a perspectiva humana, muitos deles são impossíveis. Não para Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos tanto a perspectiva humana e a perspectiva divina. Nós temos ali Moisés questionando se ele era capaz ou se ele era incapaz. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que capacita. E como Jesus disse, até mesmo das pedras Deus pode levantar descendentes de Abraão. Antes de Moisés liderar, antes de chegar aqui em Êxodo 14, foi necessário uma longa conversa com Deus. De todos os chamados, Moisés foi o mais relutante. Moisés foi o mais duro ali. Talvez você também precise dessa conversa com Deus. Há quanto tempo relutando? Há quanto tempo você adiando algo para Deus, algo que você sabe que precisa, algo que é da vontade de Deus. Nós precisamos entender que o Deus que permite o chamado, o Deus que permite o desafio, é o Deus que abre o mar, é o Deus que liquida exércitos, é o Deus que estabelece estratégias, o mesmo Deus que chamou, o mesmo Deus que salvou, é o mesmo Deus que cuida de você. O primeiro obstáculo de Moisés era ele mesmo. Olha que interessante. Você se lembra de Êxodo 3 e 4? Comecinho aqui da saga de Moisés. Capítulo 4, versículos 8 a 13. Lembrando que o maior obstáculo era ele mesmo. Era a sua visão sobre ele mesmo, sua visão sobre o Deus Todo-Poderoso. Êxodo 4, 8. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal,
talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses 2 sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio, derrame na terra seca. A água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Meus irmãos, era Deus falando ali com o seu servo, era o próprio Deus. A resposta. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou quem o que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor? Agora vai, eu serei como a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém, Moisés respondeu: ah, Senhor, envia alguém outro, que quiseres enviar, menos a mim. Meus irmãos, era o Deus Todo-Poderoso falando ali, sinal ali, tremendo, presença, a glória de Deus estava ali. Todas as vezes que eu passo nessa narrativa, que dá um nervoso. Moisés, pelo amor de Deus, onde você está com a cabeça? É o Deus dos exércitos, o Deus eterno falando com você, e você falando não. Onde já se viu isso? Mas quando nós olhamos para nós mesmos, né, a nossa teimosia, a nossa dureza de coração, nós temos muito de Moisés, temos muita relutância, né? A sarça ardente não pega fogo, lá não fica aquele sinal maravilhoso, mas quantas vezes o Senhor se revelou, o Senhor falou ao nosso coração, e temos resistido à presença de Deus. O primeiro obstáculo de Moisés era ele mesmo, o primeiro obstáculo de cada um de nós. Cada um de nós somos nós mesmos. A dureza do nosso coração, a nossa relutância, a nossa falta de fé, a nossa falta de prioridades, a nossa falta de discernimento, a nossa falta de paciência. Sabemos que Deus é o Todo-Poderoso, mas afrontamos Ele com as nossas atitudes. Não glorificamos da maneira que Ele deve ser glorificado. Um dos traços da personalidade de Moisés, e eu me lembro aqui das aulas de psicologia no seminário, é a melancolia. Talvez você seja assim, sabe, melancólico. O camarada até desempenha a função, ele até chega lá, mas antes disso é uma choradeira. Antes disso é aquela conversa, vai para frente, para trás. E principalmente diante de mudanças, aquele que é melancólico, sofre antecipadamente, igual Moisés aqui, precisa de 2 capítulos para Deus falar com esse homem, toda a paciência do mundo, para que ele respondesse ao seu chamado. Principalmente diante de mudanças. Nós não gostamos de mudanças, e talvez eu seja um dos primeiros da fila. Às vezes eu me vejo assim, meio melancólico também, chorando ali o leite derramado. Você já se viu assim? E você tem aquela luta dentro de você, olha, eu preciso fazer diferente, eu preciso reagir, eu preciso ir em frente, eu preciso dar o passo. Porque nos grandes desafios, a necessidade de mudar é urgente. Nós temos aprendido, seja com a Bíblia, seja com as nossas vidas, aí, cada ano que passa, envelhecer é obrigatório, mas amadurecer é opcional. Tenha certeza disso, o envelhecimento chega para todo mundo, é democrático. Agora, o amadurecimento não é para todos. Você, quantos anos você tem? Aqui é mais fácil perguntar do que ao vivo, né? Você está apenas caminhando em idade ou a maturidade está chegando também? Quais são as provas disso? O que
está acontecendo ao seu redor que leva você à maturidade? No casamento, como está a sua maturidade? Você tem sido servo ou você tem sido ali uma fera selvagem dentro da sua casa? Qual é o seu comportamento? O que os anos têm feito aí no seu coração? Você consegue distinguir em sua vida o que é o Mar Vermelho, o que é Faraó, daquilo que você tem medo, o que impede você de dar os próximos passos? O medo, da mesma maneira que salva a nossa vida, ele também muitas vezes nos paralisa. É interessante nós falarmos sobre isso, identificarmos áreas que precisam ser mudadas. Entenda, meu irmão, minha irmã, isso não é para todos, infelizmente. Infelizmente, para alguns vão mergulhar na melancolia, vão mergulhar na murmuração e nada vai estar bom, nunca vai estar bom. Para outros, pela graça de Deus, nós vamos conseguir, nós vamos distinguir os alvos, nós vamos distinguir os pecados, as lutas, e o mar vai se abrir. E Faraó vai ser derrotado. O medo salva a nossa vida, né? Porque se tem uma fera aqui solta, você vai tentar se defender, você vai correr, você vai se desviar ali do mal. Mas muitas vezes o medo também paralisa. E eu creio que diante daquele mar, diante daquelas dificuldades, no mínimo a barriga ali de Moisés deu aquele frio. O que você tem medo que te congela? O meu, quem me conhece sabe que é o medo de altura. Meus irmãos, dá um negócio em mim que é incontrolável. Quando vai passar aquelas passarelas, né, nas pistas, tem gente que anda ali de boa, né? Eu até vou, mas treme tudo, é um negócio incontrolável. Mas, né, eu vou enfrentando, né? Ainda não venci, mas pela graça de Deus eu enfrento esse medo. Às vezes não é medo de altura, mas é medo de rejeição. Você tem medo de ser rejeitado? Você tem medo de dar um passo pela fé? Seja um projeto, seja um propósito, seja servir ao Senhor. Quantas pessoas já longa idade na fé, mas ainda não tem um ministério, algo que de fato exerça para a honra e para a glória do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo e para o seu próprio crescimento. Para o seu próprio crescimento, porque quando nós nos colocamos diante do Senhor, nós temos que orar mais, temos que estudar mais, temos que resolver mais conflitos. Ah, pastor, me dá frio na barriga. É assim mesmo. Seja bem-vindo. Qual é o seu medo? Talvez seja de aprender a fazer algo novo. Talvez seja uma nova profissão, talvez seja uma nova etapa, e aí nós vamos adiando, vamos deixando, mas, meu irmão, minha irmã, as mudanças elas vêm, com medo ou sem medo. O Senhor quer fazer com que nós sejamos servos apropriados para o reino de Deus, servos preparados. O desafio faz isso na nossa vida. Moisés aqui no texto dessa noite, além de ter o mar ali na sua frente, Faraó ali querendo pegar ali os israelitas, ainda tinha umas línguas amaldiçoadas no meio do povo. Tem aquela frase, né, que não há nada tão ruim que não possa piorar. Ainda tinha o povo. Em Êxodo 14, versículos 10 a 12, leia comigo. Chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá? Para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto.
Olha que palavra amaldiçoada, palavra vinda diretamente do inferno. Pessoas que não estavam ali vendo tudo que Deus estava fazendo em meio àquela crise. Você tem uns desses aí no seu calcanhar, que quando você se levanta para fazer algo novo, ali alguém fala alguma coisa que não procede. Imagina ali Moisés, de um lado o mar, de outro lado o exército, e no meio a murmuração de alguns do povo. Naquele momento que surge um grande líder, olha a resposta dele. Versículos 13 e 14, Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Igreja, acalme o seu coração, em nome de Jesus. Estaremos retornando os cultos. 5 meses aí, 5 longos meses se passaram. Muitas histórias, testemunhos. Tantas coisas têm acontecido, né? 2020 vai ficar marcado na história, né? E nesse tempo o Senhor tem cuidado de nós. Tantas coisas que têm acontecido nos detalhes, né? E eu tenho visto isso como pastor desta igreja. E eu quero dizer para você, Ele, é o Senhor quem luta pela IPI de Pirajuí. Fique do lado daqueles que perseveram na fé, daqueles que lutam. Fique do lado daqueles que oram, daqueles que contribuem, daqueles que estão dispostos a servir. Não fique do lado dos murmuradores. Não deixe que a contenda, a rebelião, a insatisfação tome conta do seu coração. É tempo de conhecer mais a Deus. Não foi Moisés que, por sua vontade, levou o povo para o deserto. Chegamos aqui em Êxodo 14, o povo vê aquela situação, vem cá Moisés, você que fez tudo isso, você que é o culpado, seria melhor continuar escravo lá no Egito do que vir para esse deserto. Pelo contrário, Moisés não queria. Moisés, ele queria tomar conta lá da sua vida, mas o chamado de Deus é irresistível e muda tudo. Esse tempo de isolamento foi um tempo de Deus, foi permissão de Deus, não foi ideia do pastor, não foi ideia de alguém, vão parar com tudo. Pelo contrário, Deus permite esse tempo para que nós tenhamos experiências com Ele. Quais histórias ficarão aí para serem contadas, para serem testemunho de um Deus vivo, um Deus que entra com providência nas nossas vidas? O deserto na Bíblia é uma ilustração muito interessante. É um sinal, é uma etapa que Deus quer realizar algo novo. Israel foi chamado ali por Deus a sair do Egito, passar 40 anos no deserto. O Senhor Jesus, antes do início do seu ministério, levou 40 dias no deserto. Estamos vivendo esse tempo de deserto, esse tempo de lutas. Todo esse deserto, né, simbolicamente falando, estamos vivendo para que Deus realize um grande propósito. Existe um propósito em tudo isso. É assim que nós cremos em Deus. Existe um propósito para toda essa situação. Existe um propósito aí nas suas lutas diárias, lutas dentro de casa, lutas que muitas vezes só você e Deus conhecem. Diante de tudo aquilo que Deus estava realizando no livro de Êxodo, nós vemos Faraó que o seu coração foi endurecido diante de sinais tremendos ali. Muitos israelitas, mesmo vendo os sinais, murmuravam. Uma geração precisou morrer no deserto para que uma nova geração pudesse entrar em Canaã. Mas nem tudo foi trágico. Muitos, talvez milhares, milhões, quebrantaram seu coração diante do Deus que abre o mar, diante do Deus das oportunidades, diante do Deus que transforma os corações, diante desse Deus que amolece corações. Neste tempo,
tenho visto muitos se entregando ao Senhor, muitos se convertendo realmente, muitos corações inflamados por essa chama do avivamento e do Evangelho. Também temos visto muitos corações duros, pessoas que já tinham o coração duro, ficar mais duro ainda. É triste ver isso. Porque se Deus permite esses tempos, essas coisas, é para que nós possamos conhecer mais o Senhor, mais a sua misericórdia, mais o seu poder. Não é para achatar ali a vida do crente, mas sim para tornar Deus conhecido. Ele quer se revelar a cada um de nós. Infelizmente, a tribulação que quebranta o coração de um, que amolece o coração de outro, endurece ainda mais o coração de alguns rebeldes. Eu me lembro das palavras de Mateus 24, 12 e 13. Jesus revela um panorama desse tempo que nós estamos vivendo. Diz assim: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Característica do fim dos tempos é o amor se esfriando, o desejo por Deus se acabando, a compaixão pelo próximo indo embora. O amor de muitos vai se esfriar, que não seja o nosso, que não seja o seu amor, que não seja o seu chamado. Deus permite o deserto para Moisés e para todo o povo de Israel, porque Ele queria se revelar aos seus servos. É na solidão do deserto que Deus fala. Oh, coisa difícil, mas é lá. É lá na solidão do deserto que Deus ele se revela, é o a sós com Deus. É o momento onde você se cala. Eu costumo dizer que pastor fala muito, né? E tem hora que a gente precisa se calar diante de um Deus que quer revelar a sua vontade para cada um de nós. O momento onde Deus fala é aquele momento onde a Bíblia é lida, não com pressa, mas com reverência. É aquele momento onde você ali prioriza a comunhão com Deus. O momento que Deus fala é aquele momento em que as palavras elas não conseguem expressar aquilo que nós estamos sentindo. E de fato, diante de Deus, as palavras não são necessárias. É no meio dos conflitos pessoais, das crises, ali que nós somos revestidos por Deus. É ali que nós conhecemos o livramento, o cuidado de Deus. Uma experiência que não dá para ensinar, não dá para mensurar. Uma experiência que apenas aqueles que passaram, nós podemos convidar outras pessoas. Entregue a sua vida, confie no Senhor e Ele sustentará a sua vida. Felizmente, para muitos, só vão perceber a profundidade desse amor, a profundidade disso que eu estou falando, quando perder tudo. Só vão conhecer esse Deus grandioso, esse Deus misterioso, quando não tiver mais nada. Por quê? É diante das crises que Deus tira as nossas escoras. Deus tira a nossa segurança. É diante da crise que Deus tira as nossas muletas para aprendermos a ser guiados única e exclusivamente por Ele. Moisés foi assim. Podemos até dizer que foi um tratamento de choque. Exército de um lado, reclamação do outro, um grande mar à sua frente. Não havia outra saída. No versículo 15, ele vai orar ao Senhor. O que Deus diz a ele? Por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel, diga aos filhos de Israel que marchem. Eu imagino ali Moisés diante do povo, e ali todo aquele caos, ele dizendo assim, olha, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Na hora que ele entrou na sua tenda, meus irmãos, Moisés desabou. Que fica calmo o quê? Senhor, tem misericórdia, olha aqui, Faraó aqui vai matar todo mundo aqui. E aí então a provisão de Deus vem. Diante da crise, o Senhor tira tudo aquilo que nós tentamos agarrar, para que nós possamos depender única e exclusivamente dEle.
Louvado seja Deus, isso é maravilhoso. A dependência única e exclusiva do Senhor. Muitos ali em Israel, diante da crise, queriam, retroceder. Isso é comum na vida do crente. Diante do dia mau, diante da luta, nós queremos olhar para trás. Na história do Êxodo, uma mistura de medo, uma mistura de nostalgia, né? Diante daquele deserto, de todas as situações, surge aquele pensamento na mente e no coração dos israelitas. Nós no Egito éramos felizes, mas não sabíamos. Você já disse essa frase? Eu era feliz e não sabia. Cuidado com essa frase. O Egito ainda estava no coração de muitos ali. A escravidão ali, toda aquela situação delicada. Aquilo que era terrível. Aquela situação desfavorável. E chegam ali nesse ponto de desejar retroceder, de voltar para trás. Muitos são assim. Ainda o Egito está no coração. Vemos hoje homens e mulheres que matam e roubam as coisas sagradas, porque o coração está totalmente voltado para as coisas deste mundo. Olha, meus irmãos, a gente tem vivido escândalos aí, coisas que entristecem, coisas que mancham o reino de Deus, mas não é de se espantar, porque as pessoas, aqueles que deixam o seu coração se envenenar com as coisas desse mundo, com as falcatruas, com as corrupções deste mundo. Esse é o destino. Ali no meio daquele povo, que havia visto ali tantos sinais, tantas coisas maravilhosas, ainda haviam aqueles que queriam adorar ali os deuses do Egito, queriam ali a escravidão do Egito. Muitos são assim, matam e roubam, porque o coração está ainda nas coisas deste mundo. Versículo 12, que nós lemos, né? Deixe-nos em paz, queremos servir os egípcios, teria sido melhor para nós servir lá os egípcios do que morrer no deserto. Alguns ainda hoje preferem morrer escravos no Egito, no pecado, do que desfrutar da liberdade dos filhos de Deus. Eu não faço parte, não quero nada com esse povo, que quer o Egito, que querem as coisas, que trocam as bênçãos eternas pelas coisas deste mundo. A história do Egito não seria fácil a libertação, tudo aquilo que acontece, mas era uma etapa, entenda isso. Às vezes nós desanimamos porque olhamos para o topo da escada. Já queremos uma vida perfeita na presença de Deus, mas o mais importante nessa noite não é olhar para a obra na sua vida completa, mas entender qual a próxima etapa. Qual a próxima etapa da sua vida? Você vai avançar ou você vai retroceder? Você vai dar passos de fé ou você vai murmurar e voltar para trás? Você vai contemplar a Canaã ou você vai ficar com vontade de ser escravo no Egito? Hoje existe um debate na mídia, talvez você tenha presenciado isso. Alguns estão dizendo, né? Porque agora, depois de tudo isso, a humanidade vai melhorar. As relações, os países, né? Vai tudo melhorar depois dessa crise. Qual é a minha opinião de tudo isso? Minha humilde opinião, né? A humanidade não será melhorada. Ela será restaurada com o retorno, com a segunda vinda de Cristo. Eu não acredito numa pessoa melhorada, eu acredito numa pessoa convertida. Eu não acredito num mundo melhorado, mas eu acredito num mundo salvo, restaurado por Jesus Cristo. A sua vida não será melhorada, ela será restaurada, ela será salva. Você será uma nova criatura quando Cristo for o centro.
Quando você aceitá-lo como único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Isso acontece quando nada mais importar. As coisas desse mundo, né, os prazeres, as coisas do Egito, tudo isso fica para trás. E a única coisa que importar é ser conhecido por Cristo, conhecer o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Aí sim a sua vida não vai melhorar, mas ela vai ser transformada. Você vai ser uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu não acredito em melhoria, eu acredito em redenção, eu acredito em salvação. E isso não vem de nós, não vem da humanidade, não vem dos líderes, não vem da vacina, não vem da medicina. Isso vem apenas do nosso Senhor e Salvador. É no deserto que Moisés e companhia, todo o povo, conhece essa redenção, conhece a salvação de um Deus Todo-Poderoso. É ali que eles têm profundas experiências. Alguns têm profundas experiências, outros morrem ali, tombam no deserto. Uma geração de rebeldes, uma geração de murmuradores e encrenqueiros. A minha pergunta é: quem sobreviverá a todo esse tempo? Quem dessa geração vai passar? É o deserto que ensina quem é quem. Eu digo isso em relação à vida espiritual. O que nós vamos colher desse tempo? Apenas murmuração, apenas que as nossas reclamações do dia a dia? Ou o deserto vai fazer você um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora? É no deserto que nós sabemos quem é quem. É ali no deserto que surge a mais bela forma de adoração. Leia o Salmo 90, onde Moisés, ele coloca ali toda a sua experiência, todo o seu conhecimento de Deus. Ele começa falando no Salmo 90 sobre o Senhor como refúgio, de geração em geração. Eu tenho dito isso nas lives, nos cultos. Faça de Deus o seu refúgio, não faça de Deus o seu adversário. Porque alguns passam a vida inteira brigando com Deus, um cabo de guerra com Deus, um braço de ferro. E é lógico, você vai perder, né? Não tem como ganhar do Deus Todo-Poderoso. E isso traz sofrimento. Faça de Deus o seu refúgio, o seu esconderijo. É diante ali do deserto de tantas experiências maravilhosas que Moisés escreve o Salmo 90, os versículos 11 e 12. Quem conhece o poder da tua ira? A tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Os versículos 14 e 17. Maravilhosa essa experiência. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo. Nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido. Por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma, Senhor, sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Diga ao povo que marche. Esta é a palavra de Deus para a sua igreja. O que impede você de se entregar completamente a este Deus Todo-Poderoso? Quais são os seus medos, as suas limitações? Lembre-se de Moisés, era Deus falando com ele. Senhor, eu não consigo, envia outro em meu lugar. Talvez essa tenha sido a sua oração. Senhor, eis-me aqui, mas eu não posso ir. Envia o meu irmão, envia outro em meu lugar. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, dos seus filhos. É o Senhor quem luta por nós. Êxodo 14, 14. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Acalme o seu coração nesta noite. Confie no Senhor. Ele irá sustentar as nossas vidas.
Ele irá sustentar a sua igreja. Oremos.